Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de contratos. A gente está estudando o contrato. Professor, você está mutado. Eu? Para mim, está normal aqui. Tá bem áudio, né? Agora foi. Ah, valeu. Às vezes é a internet que dá uma travada, né? Mas aqui, deixa eu só botar o celular no Wi-Fi, ou no 2G que ajuda. Então, meus amigos, a gente está dando continuidade agora ao nosso curso de contratos e a gente estava estudando o contrato de doação. Doação. E a gente estava vendo algumas espécies de doação, né? Doação entre ascendentes a descendentes e por aí vai. E a gente parou nessa doação aqui, chamada pela doutrina de doação sob forma de subvenção periódica. Doação sob forma de subvenção periódica. Nada mais é do que aquela doação que a pessoa quer doar periodicamente, mês a mês, toda semana, enfim, a cada semestre, ela quer beneficiar alguém, uma instituição de caridade, uma pessoa amiga. Essa doação sob forma de subvenção periódica, na verdade, é o que a gente chama também, de alimentos voluntários. Normalmente, a doação periódica é alimentos voluntários, representa os alimentos voluntários, que são aqueles alimentos contratuais, né? A gente sabe que os alimentos, eles podem ter três origens. A origem do direito de família, aquela obrigação de pagar alimentos derivado de uma relação de parentesco, né? Uma relação familiar entre pais e filhos. Essa, inclusive, é a única espécie de alimentos que autoriza a prisão civil quando não paga, quando não cumprida, né? Quando não adimplida. O devedor dos alimentos familiares pode vir a ser preso. Essa é a única hipótese, inclusive, de prisão por dívida civil admitida no nosso ordenamento. Mas existem também os alimentos judiciais, que são aqueles alimentos fixados pelo juiz, né, em alguma determinada situação específica, que o juiz pode entender que é devido a alimentos, enfim, hipóteses de tutela, curatela, por aí vai. E nós temos também os alimentos voluntários. A gente chama de alimentos voluntários porque eles derivam de uma liberalidade da parte. A parte, o doador, ele, por liberalidade, ele resolve ajudar alguém. São esses alimentos periódicos, ou alimentos sob forma de subvenção periódica ou alimentos voluntários. Estes aqui, se não cumpridos, não autorizam a prisão civil. Atenção, não é todo tipo de alimento que autoriza a prisão civil do devedor. Neste caso aqui, vamos imaginar que você se comprometeu de doar a uma instituição de caridade semanalmente uma cesta básica, um salário mínimo, por aí vai. E você, por algum motivo, não consegue cumprir. Você assumiu o compromisso de fazer uma doação periódica por um ano. Com 6 meses você não conseguiu. A instituição de caridade pode pedir a sua prisão por essa dívida de alimento? Não. Ela pode executar, pode exigir o cumprimento forçado, pedir que, por exemplo, seja penhorado bens do doador para que ele cumpra com o contrato de doação, mas a prisão civil como forma coercitiva de cumprimento não é autorizada, beleza? Então, fiquem atentos. Doação sob forma de subvenção periódica são chamados alimentos voluntários. São os alimentos destinados normalmente à subsistência, à manutenção do beneficiário. Beleza? Esse tipo de alimentos voluntários, eles podem ser estabelecidos por um período ou até a morte do doador. Então, esse tipo de alimentos, eles podem ter um prazo maior, pode ter um prazo, inclusive, até a morte do doador. Ele pode estabelecer isso. Beleza? Então, essa é a doação. Essa é uma benfeitoria, né, em forma de doação
sob forma de subvenção periódica. Excepcionalmente, o Código autoriza que os alimentos voluntários sejam estabelecidos até após a morte do doador. João, por exemplo, estabelece alimentos voluntários em prol de um primo dele que ele ajuda. Beleza. Olha, João, vou lhe ajudar. E eu quero, inclusive, estabelecer que o prazo de doação se estenda até mesmo após a minha morte. João fala, né, para o doador, para o donatário, olha, eu vou lhe doar até após a minha morte. É possível? É possível, o código autoriza, e aí quem vai pagar é o espólio de João, né? O universo de bens que ficar após a morte dele vai ser responsável por esse pagamento. E aí, professor, quando é que fica? Não, é para sempre, né? Não vai extinguir? Vai extinguir. Neste caso, quando os alimentos voluntários forem estabelecidos para durarem mesmo após a morte do doador, vai durar até o falecimento do donatário. Então, vamos imaginar, João estabelece os alimentos voluntários a favor de seu primo, Pedro, e João vem a falecer. 5 anos depois, Pedro, o donatário, também falece. Aí se extingue os alimentos. Aí os alimentos não vão passar para os sucessores de Pedro, beleza? Vão até a morte do beneficiário, do donatário. Não pode ultrapassar. Esse é o limite máximo. Então, alimentos voluntários pode ser estabelecido por um período, pode ser até a morte do doador, inclusive pode até ultrapassar esse período de vida do doador, sendo que, neste caso, não pode ultrapassar a vida do donatário. Beleza? Isso é o que está no Código Civil, nos dispositivos do Código Civil que tratam dessa espécie de doação. Tá ok? Então, tá aí, a gente já mencionou, os herdeiros ficam vinculados no caso da doação e ir para além da vida do doador. Ok? Outra espécie de doação é a doação em contemplação de casamento futuro. Um casal amigo vai se casar e você promete doar uma geladeira, doar enfim, fazer alguma doação, um imóvel. Se for um casal muito amigo, você tiver muito dinheiro, olha que beleza. Enfim, alguma coisa que é algum objeto de valor econômico, ele pode ser prometido em doação se um casamento vier a se realizar. O nome dessa doação, a doutrina gosta de usar essa expressão, ó, donatio propter nuptias. O próprio nome já diz, donatio é doação, propter nuptias é em razão de núpcias. A donatio propter nuptias é uma doação feita, sujeita a uma condição suspensiva. Qual é a natureza jurídica da doação e contemplação de casamento futuro? É uma doação sujeita a uma condição suspensiva. O que é condição? Lembrando a vocês, condição é um evento futuro e incerto, né? Termo é um evento futuro e certo, e condição é evento futuro e incerto. Por que incerto? Porque a gente não sabe se o casal vai se casar ou não, se realmente eles vão se casar. Então, por isso que é uma doação sujeita a uma condição suspensiva. Os efeitos só vão ser produzidos da doação se houver o casamento. Então, enquanto não há o casamento, o bem não passa para o patrimônio. Uma vez realizado o casamento, ele passa automaticamente para o patrimônio dos donatários, porque foi realizada a condição suspensiva estabelecida, que era o casamento futuro. Beleza? Aí, professor, e se o pessoal divorciar no dia seguinte? Pode divorciar no mesmo dia, que é possível, né? Inclusive, o nosso ordenamento, hoje em dia, ele permite isso. Quando eu estudei, na época que eu fiz faculdade, as pessoas tinham que, para se divorciar, esperavam 2 anos. Tinha que esperar 2 anos para se divorciar do casamento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você se casa de manhã, e se quiser separar, divorciar de tarde, você divorcia. Inclusive, eu vi até um dia aí um negócio do casamento mais rápido no Guinness Book, acho que durou 3 minutos, lá um país aí, acho que foi no Oriente, não sei. Ou seja, vigora o mesmo sistema nosso aqui. É possível o casamento
logo após. Parece que quando estava saindo do cartório, a noiva tropeçou, alguma coisa assim. E aí, o noivo, ao invés de ajudar ela, reclamou alguma coisa. Ah, você, não sei o quê, caindo de madura, alguma coisa assim. Aí a noiva deu a volta e falou, olha, eu quero desfazer o casamento. Que já começou assim, e acho que ela está certíssima. Pois bem, então, você pode desfazer o casamento quando você quiser. Neste caso, a doação em contemplação de casamento futuro não vai ser revertida. Uma vez realizado o casamento, o patrimônio prometido se incorpora definitivamente ao patrimônio dos noivos. Beleza? Então, não precisa de uma aceitação futura. O que precisa é a realização do casamento. Rolou o casamento, a doação em contemplação de casamento futuro, ela se aperfeiçoa. Beleza? Qual é a observação que a gente faz relevante em relação à donatio propter nuptias? É o seguinte, regra geral, a doação não está sujeita à garantia contra evicção. Você lembra o que é evicção, né? A perda do bem por força de uma sentença judicial ou de um ato administrativo que confere o bem à terceira pessoa. A evicção, ela possui uma garantia, né? Lá na teoria geral dos contratos, nós temos a garantia contra vícios edibitórios, garantia contra evicção. Mas, regra geral, nas doações, o donatário ele não pode nem alegar vício redibitório, nem evicção, nem pedir garantia contra evicção, porque é um negócio benéfico, é um negócio benévolo. Nesses casos aí de contrato, em negócios jurídicos unilaterais, o próprio Código Civil diz que as garantias contra evicção e contra vícios debitórios não se aplicam. Mas, neste caso aqui, da donatio propter nuptias, o artigo 522 deixa claro que o doador ele tem que garantir, ele ficará sujeito à garantia pela evicção. Beleza? Então, é um caso específico em que o doador, ele, saindo da regra geral, ele tem que dar garantia contra a evicção. Então, se os noivos, depois de casados, vierem a perder o bem, chega um oficial de justiça lá e diz, olha, esse carro que foi doado aqui eu vou levar para outra pessoa, porque tinha uma execução contra o doador, esse bem já estava, enfim, já era alvo de execução, não houve o pagamento, vou ter que levar para pagar uma dívida, enfim. Neste caso aí, o doador vai ter que repor em perdas e danos os donatários que perderam o bem. Isso é a garantia contra a evicção. Evicção é evicto, quer dizer excluído, né? Evicto quer dizer ejetado, excluído. É daí que vem o nome evicção. O que é evicção? É quando alguém é excluído do domínio de um bem por força de uma sentença judicial ou um ato administrativo. Então, acontecendo a evicção e aquele bem foi recebido em doação propter nuptias, o doador vai ter que garantir, vai ter que indenizar em perdas e danos, né? Recompensar aquele valor que foi perdido. Beleza? É o que está no artigo 552 do Código Civil. Meus amigos, o interessante é que vocês, depois dessas aulas, façam a leitura dos dispositivos do Código Civil referente a esse assunto, viu? É muito importante. Não é uma leitura básica, assim, porque é muito interessante, não só para fixar bem associado à doutrina, à jurisprudência, à aula, né? Mas também, quando vocês forem fazer uma prova, é muito importante a leitura da legislação. Você resolve 70%, um pouco mais até, 72%, 73% de suas questões em concursos públicos e na OAB com o texto de lei. Então, tem muita gente que vai estudar e aí fica lendo a apostila, lendo... Enfim, é bom, mas não faz o mais importante, que é ler a legislação, o texto da lei. Porque muitas vezes a pergunta é algo literal do texto da lei. Beleza? Então, façam sempre isso, não só em civil, em qualquer disciplina,
não deixem de acompanhar o estudo fazendo a leitura dos dispositivos legais, beleza? Esse é o nosso trabalho jurídico aí de estudo, pelo menos até se formar, até conseguir um cargo bacana, passa por isso. Em qualquer situação, na verdade, não é até se formar, não. A gente tem que falar. Por exemplo, eu vejo muita gente falando agora, vamos começar a estudar LGPD. Pô, eu acho massa. A primeira coisa que você tem que fazer é ler a lei, do início ao fim. Então, tem muita gente aí querendo falar sobre LGPD, que você vai ver, você já leu a lei mesmo? Ah, não, eu li não sei o que, li um artigo de não sei quem. Aí, não, você leia o texto legislativo. Essa é uma dica que eu dou para vocês aqui na nossa aula aí para a vida de vocês, beleza? A próxima doação, a próxima espécie, meus amigos, é a doação com cláusula de reversão. Essa doação quer dizer o seguinte: o doador ele só quer beneficiar o donatário. É uma doação intuito personae, é uma doação personalíssima. Então, se eu quero beneficiar o meu amigo Mário, mas eu gosto só de Mário, eu não gosto da esposa de Mário, dos filhos dele, enfim, eu posso estabelecer uma doação com cláusula de reversão, que quer dizer o seguinte: olha, Mário, eu faço a doação a você, mas se você morrer antes de mim, esse bem ele não vai se incorporar ao patrimônio do seu espólio, ao patrimônio que vai ser destinado aos seus sucessores. Ele vai voltar, ele vai se reverter para o meu patrimônio. Então, a doação com cláusula de reversão é uma doação em que a vontade do doador é beneficiar apenas o donatário e não seus sucessores. Doação com cláusula de reversão. É uma doação intuito personae. Beleza? Que a gente extrai do artigo 547 do Código Civil. Ele não quer beneficiar terceiros, o doador. Ele quer beneficiar só uma pessoa específica. E aí ele faz essa doação com cláusula de reversão. Olha só, vou lhe doar, mas se você vier a falecer antes de mim, você vai me devolver o bem. Beleza? Ah, professor, e se o doador morre antes do donatário? Aí a cláusula de reversão perde a sua eficácia e o bem se incorpora definitivamente ao patrimônio do donatário. Beleza? Então, se o doador, aquele que doou o bem, vem a falecer antes do beneficiário, aí o bem se incorpora definitivamente ao patrimônio do donatário. Beleza? Então, essa é a doação com cláusula de reversão. É uma doação intuito personae, que estipula, em verdade, o que a gente chama de propriedade resolúvel. Por que propriedade resolúvel? Porque é uma propriedade que é transferida, mas que ela pode ser revertida, eventualmente, se o donatário falecer antes do doador. Beleza? Então, tá aí. É uma doação intuito personae. Ok, na sequência, doação universal. É possível no nosso sistema que uma pessoa doe tudo que ela tem? Não, não é possível. A doação universal, no nosso sistema, ela é vedada. Ela não pode ocorrer. A pessoa pode doar tudo que ela tem? Ela vai poder doar desde que ela mantenha um mínimo para a sua subsistência. O doador, ele pode doar o patrimônio dele, pode doar, desde que ele mantenha um mínimo para a sua subsistência e subsistência de seus eventuais dependentes. Então, com base na teoria do patrimônio mínimo, né, Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, que foi desenvolvida pelo professor Luiz Edson Fachin, né, muito antes dele virar ministro do STF. Luiz Edson Fachin é um brilhante jurista. E essa teoria do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo foi ele que desenvolveu, eu, salvo engano, foi a tese do doutorado dele, ou mestrado, alguma coisa assim. E ele
essa construção da teoria do patrimônio quer dizer o seguinte, que a pessoa tem que manter um mínimo para a sua subsistência digna. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, a pessoa não pode se desfazer do seu patrimônio a tal ponto de ameaçar a sua subsistência digna, a sua e de seus dependentes. Então, essa teoria, né, fundamentada na dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da nossa República, né, lá no artigo 1º, inciso 3, ela diz que todas as pessoas devem assegurar um mínimo de patrimônio para a sua sobrevivência. Então, no nosso sistema, a autonomia privada das pessoas de dispor de seu patrimônio, ela não é uma autonomia absoluta. Ela não é uma autonomia livre, completamente livre. Não se admite que a pessoa... E é uma discussão enorme sobre isso aí, viu? Porque tem pessoas que falam, mas e se o cara quiser, pô, vou vender tudo que eu tenho, eu quero agora, vou ficar só com a bicicleta e quero ficar rodando aí, de bicicleta pelo mundo, com a mochila nas costas. Não quero mais, quero... E aí? Pode, não pode? A pessoa não tem o direito de fazer isso? Então, é uma questão profunda aí, mas de muita utilidade prática. Por que de muita utilidade prática? Porque, por exemplo, tem pessoas que doam muito mais do que podem para instituições religiosas. Tem pessoas que fazem doações de quase tudo que tem, ou de um valor que a pessoa, depois de um tempo, percebe, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Eu doei quase tudo que eu tinha, e agora eu estou com dificuldade de sobreviver. Me deixei levar pela conversa do meu, enfim, o meu guia lá. Eu não quero entrar nessa polêmica, viu, de religião e tal, de que cada um faz o que quer e doa o que tem possibilidade de doar, só que o fato é que os tribunais têm revertido muitas dessas doações, consideradas como doações universais ou quase universais, com força no Instituto Jurídico do Patrimônio Mínimo e com base nesse artigo aqui, o 548 do Código Civil, que veda a doação universal. A doação de todos os bens sem a manutenção de um patrimônio razoável para a sua subsistência, ela é nula, é o que diz o artigo 548. Então, combinado com os artigos o artigo das nulidades, né? Vocês lembram, né? O artigo 166 é o artigo das nulidades, muito importante esse dispositivo. O artigo 166 é o artigo que traz as hipóteses de nulidade dos negócios jurídicos. A gente tem que saber esse artigo de cor. Tá beleza, meus amigos? E aí, o artigo 548, como ele veda a doação universal, a combinação do juiz, a fórmula jurídica que ele vai usar para anular essa doação, por exemplo, feita uma igreja, de um valor excessivo, no dispositivo da sentença vai ter lá. Declaro nula a doação, ou pelo menos o excesso da doação, né? Porque o juiz ele pode entender o seguinte, olha, a pessoa tinha 200 mil de patrimônio, doou 150 mil para a igreja. O juiz pode reduzir essa doação. Olha, beleza, eu vou manter como válida a doação de 20 mil, sei lá, 30 mil, mas vou anular quanto o restante. Para ficar redondo, vou manter 50 mil de doação e vou anular outros 100 mil de doação, porque você tem dependente que precisa dessa grana e tal, enfim, a subsistência digna sua e de sua família vai depender da manutenção disso aí. Beleza? Então, o juiz ele pode anular toda a doação universal ou, pelo menos, adequar o valor dela. Tá bom? Com base aí no artigo 548 e 1667 do Código Civil. Tá bom? A doação universal ela é causa de nulidade. Não é anulabilidade, viu? Isso também é algo que a gente tem que estar sempre atento. Qual é a consequência da invalidade prevista na legislação para determinado fato jurídico? Aqui o caso é de nulidade. Aqui é mais grave.
né? Nulidade cuida da invalidade que diz respeito à norma de ordem pública, onde há um interesse maior da sociedade em que aquele ilícito não aconteça. Menos grave do que as causas de nulidade são as causas de anulabilidade, quando a gente diz que o ato ele é anulável. A anulabilidade, ela normalmente diz respeito a apenas interesses patrimoniais e disponíveis. Por isso que as causas de nulidade cabe à parte suscitar. As de nulidade devem ser declaradas de ofício, inclusive pelo magistrado. O Ministério Público, quando percebe uma causa de nulidade, ele deve indicar isso no processo, mesmo que ninguém tenha suscitado. Então, aqui no caso da doação universal, a hipótese é de nulidade. Beleza? Nulidade. E percebam o seguinte, quando a gente fala de nulidade, os atos nulos, eles, na verdade, não convalescem com o tempo. Eles são imprescritíveis. A possibilidade de declarar nulidade, ela é imprescritível. Agora, a anulabilidade, não. Ela prescreve com o tempo. Tem um tempo para você declarar a anulabilidade, senão a situação se estabiliza. Então, percebam, inclusive, que quando a gente fala ali em prescrição, decadência, normalmente a gente está fazendo referência a hipótese de, especificamente prescrição, né? Anulabilidade, tá bom? Amigos, outro ponto muito importante que vocês têm que dominar é este assunto de prescrição e decadência, tá bom? Isso é muito importante para o curso de vocês e para a vida de vocês. Se vocês não viram isso com uma calma devida ou não, enfim, o professor de vocês até não conseguiu ver isso direito em teoria geral, me mandem uma mensagem, um e-mail. Eu tenho uma apostila sobre o tema. Aliás, eu tenho uma apostila sobre quase qualquer tema de direito civil, mas especificamente aí de teoria geral, que vocês quiserem, me peçam uma apostila. Professor, pô, me mande aqui sobre prescrição e decadência, sobre, sei lá, teoria do fato jurídico. Eu mando a vocês. Por quê? Porque esses temas da teoria geral, como prescrição e decadência, são importantíssimos. E no caso da prescrição e decadência, o que eu observo é que, como é eu não sei como eu não me lembro aqui direito da federal, eu já dei teoria geral aqui, mas não me lembro como é a disposição. Mas em várias faculdades, a prescrição e decadência é um último assunto de um semestre dedicado à teoria geral do direito civil. E às vezes o professor nem dá tempo de ver, ou ele vê de modo corrido. E é um assunto muito importante. Prescrição, decadência e teoria das invalidades. Nulidade, anulabilidade, saber distinguir uma da outra e ficar ligado nesses assuntos. Beleza? Então, qualquer coisa vocês sinalizam aí que eu disponibilizo. Ok, o que eu posso falar mais aqui sobre já falei sobre a redução parcial, né? Que o magistrado, ele pode, se valendo do artigo 184 do Código Civil, que é um artigo que fala sobre a nulidade parcial, ou um aproveitamento da parte do negócio jurídico que pode ser aproveitado, para dizer que o juiz ele pode, ao invés de anular toda a doação universal, ele fazer uma redução parcial da invalidade. Nulificar só uma parte da doação. Beleza? Então, tá aí. A análise vai ser feita caso a caso, né? O juiz vai ver se a doação, naquele caso concreto, representa uma doação que ameaça a subsistência do doador, e aí ele vai proceder de acordo com o caso. Tá bom? Na sequência aí, doação inoficiosa. O que é a doação inoficiosa? Olha só. No nosso sistema jurídico, 50% do patrimônio da pessoa é o que a gente chama de herança legítima. Herança legítima. Herança legítima representa metade do patrimônio da pessoa
que deve ir necessariamente para os chamados herdeiros necessários. Herdeiros necessários. Herdeiros necessários são os descendentes, o cônjuge, o companheiro e os ascendentes. Existem outros herdeiros que não são os necessários, né? São herdeiros facultativos que vão herdar se a pessoa não tiver herdeiro necessário. Então, vamos imaginar que a pessoa não tenha filhos, não seja casado e não tenha ascendentes. Aí um irmão dela pode se tornar herdeiro? Pode. Um primo, enfim, um tio, dependendo da circunstância, sim. Mas essas pessoas não são herdeiros necessários. Herdeiros necessários são descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. Beleza. O Código Civil, ele diz que os herdeiros necessários, eles têm direito, eles fazem jus a receber pelo menos metade do patrimônio daquela pessoa de quem elas são herdeiros, né? Esse quinhão de 50% a gente chama de herança legítima. Herança legítima é justamente metade do patrimônio que as pessoas não podem se desfazer, sob pena de estarem realizando uma doação inoficiosa. Doação inoficiosa, então, é aquela doação que ultrapassa a possibilidade que o doador tinha de dispor de seu patrimônio invadindo a herança legítima. Então, a herança legítima, né, caso o doador tenha herdeiros necessários, e aí os herdeiros necessários que eu mencionei para vocês estão aqui, ó, ascendentes, descendentes e cônjuges, no artigo 1845, caso tenha herdeiros necessários, ó, o doador só poderá dispor de metade dos seus bens, porque a outra metade é a sua herança legítima. Aí diz o Código no artigo 549, o que ultrapassar essa metade prevista, né, do patrimônio líquido, será passível de nulidade pelos herdeiros interessados. Então, os herdeiros, eles são partes interessadas para pedir que, se a doação daquela pessoa cujo patrimônio ela vai herdar um dia, quando essa pessoa vier a falecer, se essa pessoa doa mais da metade do seu patrimônio, os interessados podem entrar com a ação judicial alegando doação inoficiosa, que é aquela doação que ultrapassa a metade do patrimônio que era disponível do doador. Professor, isso não é um engessamento da liberdade da pessoa, da autonomia dela, do próprio patrimônio? É, exatamente. E nosso sistema é assim. Ele tem essas regras que, no meu modo de entender, já passou do tempo de serem revistas. Isso tem que ser revisado, esse negócio de doação, de herança legítima. Por que isso tem que ser revisado? Porque a gente está caminhando para um panorama jurídico de que as relações familiares elas não são baseadas em vínculos familiares, mas em afeto. A base da família hoje é afeto. Ela não é um vínculo de sangue apenas. Então, a gente está caminhando, os passos são tímidos, essa área do direito civil, né, o direito das sucessões, é uma área que talvez seja mais, né, direito civil e direitos reais, direito civil, direito das sucessões e direitos reais. É o que menos muda com o tempo, é a coisa mais difícil do ordenamento evoluir, por força de interesses tradicionalistas e tal, visões engessadas das relações sociais, que fazem com que a gente não consiga evoluir. Em alguns locais, em outros países, já há um entendimento de que o patrimônio da pessoa ela é livre para ultrapassar esse limite, ela não tem que garantir necessariamente para sujeitos específicos, que são escolhidos pelo ordenamento de acordo com critérios normalmente
ligados à relação sanguínea ou ligados a algum aspecto patrimonial. Por que isso? Porque, muitas vezes, um filho de uma pessoa, ou, enfim, um ascendente, é alguém que não está nem aí para a pessoa. É alguém que mora no Japão. É alguém que mora em outro planeta. E não está nem aí, nunca esteve nem aí. E aí, quando a pessoa falece, aparece para herdar. Aparece para dizer, olha, não sei quem parecer, não tenho meu irmão faleceu, meu filho, meu pai, sei lá. Olha eu aqui, cadê meu quinhão? E muitas vezes uma pessoa dessa, o interesse de uma pessoa dessa que nunca esteve nem aí, se sobrepõe ao interesse, às vezes, de uma pessoa que sempre foi mais próxima. Às vezes até um amigo, uma amiga, ou um familiar que é um primo que sempre ajudou a pessoa. E no nosso sistema, você tem o seu patrimônio um pouco engessado, pelo menos 50% dele. Você tem que necessariamente destinar a pessoas por vínculos sanguíneos, designados por vínculos sanguíneos, ou por vínculo matrimonial. Então, a tendência é que a gente caminhe e que quem seja herdeiro, ou que a gente consiga possibilitar uma liberdade para que cada um determine para quem quer deixar o seu patrimônio. Claro, se a pessoa não determinar, no silêncio da determinação, o ordenamento pode estabelecer critérios de preferência, claro, deve, inclusive, por exemplo, se tiver menor, dependente, com certeza tem que ser um herdeiro necessário, mas no universo em que, vamos imaginar que a pessoa tem todos os filhos maiores já criados, a pessoa tenha, enfim, não tem necessidade mais de ajudar ninguém, por que ela não pode escolher o que ela vai fazer com o patrimônio dela? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é possível. Isso é possível que um pai, ele resolva, meu filho, você vai trabalhar, eu não vou, você não vai dar nada meu. Eu já vou deixar claro aqui que eu quero que fique para, sei lá, uma instituição de caridade. A gente só até estranho isso, né? Nossa, a gente é tão acostumado a... Mas o fato é que há uma valorização da autonomia privada da pessoa quando a gente caminha para esse sentido, beleza? Mas, como é no Brasil 50% é congelado. 50% a gente chama de herança legítima. Pelo menos 50%. A pessoa pode fazer o que quiser com os outros 50%, doar para quem quiser, deixar, inclusive, para um dos herdeiros necessários. Então, vamos imaginar que a pessoa tem 2 filhos e uma esposa, mas ele gosta muito mais de um dos filhos. Ele pode deixar metade em testamento, por exemplo, para um dos filhos que ele gosta mais? Pode. E essa pessoa ainda vai herdar o quinhão da herança legítima? Exatamente. Ainda vai herdar um quinhão daqueles outros 50% por força de ser um herdeiro necessário. Vocês estão percebendo como é que funciona? Eu não quero entrar aqui em detalhes e nem começar a falar sobre sucessão, porque eu sei que é um tema muito rico, muito interessante. Vocês vão ver no momento correto, que eu já estou um pouco acostumado, já sei, a galera já começa a ter dúvida e querer perguntar. Coisas pessoais, né? Familiares ou de um amigo, como é que vai ser? As regras de sucessão, meus amigos, elas não são tão simples. Eu diria que, em direito civil, o direito das sucessões é o ramo mais, não é difícil, mas é o mais complexo. É o que tem mais regras, assim, tem para você compreender isso, não é rápido. Então, eu gostaria de deixar, assim, eventuais dúvidas em relação ao direito sucessório para o momento apropriado, que é lá quando vocês vão estudar. O fato é que, para a gente, o que a gente precisa entender aqui? Entender que tem metade do patrimônio das pessoas que é chamada de herança legítima, que o titular desse patrimônio não poderá doar além desse, passar desse percentual. Se passar, trata-se de doação inoficiosa e os interessados devem pedir a nulidade. Beleza? A ideia do dispositivo é
proteger os chamados herdeiros necessários, mitigando-se, né, diminuindo a autonomia privada do doador em prol da solidariedade familiar, baseando-se no princípio da conservação dos contratos. Beleza? Então, se houver um excesso da doação, o que é que os interessados devem fazer? Ingressar com a ação chamada ação de redução das doações não oficiosas. Beleza? O nome da ação é Ação de Redução de Doações Não Oficiosas. E quem é o legitimado ad causam, o legitimado ativo para ingressar com essa ação, é o herdeiro necessário que foi prejudicado. É o herdeiro necessário. Beleza? Então, os herdeiros necessários são os legitimados para entrar com essa ação que visa declarar nulidade da doação inoficiosa. Neste caso, como se trata de uma norma de ordem pública, como é que a gente sabe que é norma de ordem pública, professor? Porque a consequência é nulidade. Olha aí, interessante para vocês já perceberem. Quando a sanção do descumprimento daquela regra gera a nulidade, nós estamos diante de uma norma de ordem pública. Se fosse anulabilidade, a consequência, a norma seria de ordem privada. E qual é o aspecto relevante quando a gente está diante de uma norma de ordem pública? O juiz pode declarar de ofício a nulidade. Ele não precisa que a parte suscite. Se o juiz, em um procedimento, por exemplo, de inventário, ele percebe lá, opa, teve uma doação inoficiosa aqui, doou mais do que podia o de cujos. Ele pode reverter? Pode e deve, com base na vedação da doação inoficiosa, tá bom? Vedação da doação inoficiosa, que está no artigo 549 do Código Civil. Beleza, meus amigos? Ok, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Um bom dia. Valeu, bom dia, Ademilson. Meus amigos, a próxima espécie de doação é a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. Ave Maria, eu leio isso aqui, eu sinto até um cheiro assim de mofo, de coisa velha, estragada, assim, que já foi. Por quê? Porque isso é uma norma de injustificável. Essa norma, no Código Civil de 2002, pós-Constituição de 88, ela não deveria ter sido repetida. Essa é uma norma que existia no Código 16, que ela é uma punição, né? Enfim, uma perseguição ao cônjuge adúltero e ao seu cúmplice. Cúmplice, parece até que a pessoa cometeu um crime, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Beleza, o que é que diz o artigo 550? O artigo 550, que é uma reprodução do artigo 1177 do Código Civil de 16, ele retrata um momento histórico em que as relações familiares, elas eram baseadas basicamente no vínculo matrimonial e não no afeto. Modernamente, as relações familiares são baseadas no afeto, meus amigos, e não em vínculo formal, em um vínculo matrimonial. O casamento é uma das formas de se constituir família? Sim, claro, continua sendo, mas não é a única. As pessoas vivem com as outras em família ou com a intenção de constituir família com outros arranjos, como, por exemplo, união estável, né? Como, por exemplo, a família anaparental. O que é a família anaparental? É a família, ou o núcleo familiar, formado por dois irmãos. Dois irmãos, duas irmãs, sei lá, vivem juntas a vida inteira até morrer. Isso eu tive duas tias-avós que eram uma família anaparental. As duas tias-avós eram professoras, elas não casaram, não, enfim, eram religiosas, não, enfim, elas viveram a vida inteira juntas. A família, o núcleo familiar, qual era? Eram as duas. Família anaparental. Elas não tinham um vínculo matrimonial entre si. Mas isso não quer dizer que elas não eram uma família. Mas há 100 anos atrás, isso não era considerado família.
um arranjo entre irmãos. Isso tem várias consequências jurídicas, né? Você confere estabilidade àquele arranjo familiar baseado no afeto quando você considera aquilo uma família. Então, a gente tem evoluído. É por isso que pessoas hoje de mesmo sexo podem se casar, porque e podem, inclusive, que o casamento veio depois, né? A possibilidade de se casar, mas já foi reconhecido como um arranjo familiar no pós-constituição. Por quê? Porque aquilo é baseado no afeto. Então, mesmo antes das pessoas do mesmo sexo poderem se casar, que isso é até recente, isso é de 2013 para cá, que o CNJ determinou que pessoas do mesmo sexo podem se casar também, formalizar isso, né? União familiar em cartório, com base em fazer o casamento civil, já era considerada como um arranjo familiar, como outro qualquer, que merece o respeito das pessoas. Então, hoje a base é o afeto, beleza? E aí vem o questionamento. Tem uma pessoa, uma mulher ou um homem, que é casado, mas vive em uma relação paralela, uma união estável com outra pessoa. Isso acontece na prática? Acontece, né? Muito. Isso é do dia a dia? É do dia a dia. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas o fato é que isso acontece. O fato é que as pessoas, às vezes, têm famílias, né, paralelas. E, às vezes, todo mundo sabe de todo mundo, às vezes não. O fato é que é o seguinte, esse dispositivo, ele proíbe que a pessoa que tenha um casamento e viva em uma relação com outra pessoa paralela, uma relação paralela, chamado cúmplice, esse dispositivo proíbe que seja feita qualquer doação a essa pessoa, esse cúmplice. Ora, que absurdo. Por que absurdo, professor? Porque se você pode dispor de metade do seu patrimônio para quem você quiser, você pode dispor para quem você quiser, para a igreja, para, enfim, deixar para quem você quiser. Por que não você não vai poder doar um bem para uma pessoa que você está vivendo há anos? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nesse enfoque da família ser uma relação baseada no afeto. Claro que às vezes a gente fica pensando, né, e a esposa, ou o marido traído, ou enfim. Só que o fato é que a liberdade patrimonial da pessoa, ela não admite, hoje em dia, nos nossos contornos atuais, uma limitação como a que está prevista no artigo 550, que trata da chamada doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. É por isso que, assim, a esmagadora maioria da doutrina diz que este dispositivo ele é inconstitucional. Ele está ainda formalmente vigente no nosso ordenamento, né? Vedando que seja feita uma doação ao cúmplice, aquela pessoa que tem uma relação paralela. Mas a leitura que a doutrina faz é que esse dispositivo é inconstitucional. Inconstitucional. Porque, inclusive, até o tipo penal que existia no artigo 240 do Código Civil, que combatia, né, o adultério. O adultério, até 2005, meus amigos, isso tem pouco tempo, era crime. Agora imagine onde vão botar esse povo aqui na cadeia. Onde é que tem cadeia para esse povo aí? Onde é que tinha, né? Então, na verdade, eu estudei esse crime, inclusive, como crime, né? O adultério é o crime de você sendo casado, ter alguma relação extraconjugal, é crime. Veja só, o direito penal tem que se preocupar com isso? De forma alguma. De forma alguma. Isso não quer dizer que a pessoa que, por exemplo, a pessoa que foi traída e que sofreu um dano moral, isso não quer dizer que ela não possa pedir uma indenização por perdas e danos. Ela pode e deve fazer isso. Ainda mais dependendo de como foi a traição, se expôs a vida da pessoa. Isso é outra coisa. Agora,
prender a pessoa porque ela... levar para a cadeia porque ela pulou a cerca, traiu, isso não faz o mínimo sentido jurídico. É por isso que, em 2005, a Lei 11.006, ela revogou o artigo 240 do Código Penal, que trazia como conduta criminosa o adultério. Então, a partir de 2005, especialmente, quando deixa de ser crime o adultério, aí passa a fazer menos sentido ainda o artigo 550 do Código Civil. Beleza? Se a pessoa pode doar metade do patrimônio para quem ela quiser, ela pode doar para o seu cúmplice. Inclusive, até, meus amigos, essas expressões adúltero, cônjuge adúltero, cúmplice, essas expressões elas são tidas hoje em dia como superadas. Você não pode escrever em uma petição cúmplice de adultério. Você não, é a mesma coisa a expressão de filho adotivo. A gente não pode mais usar, não há mais distinção entre filho que foi adotado e filho sanguíneo, né? Um vínculo sanguíneo. Então, até essa expressão ela tem que ser evitada. Hoje em dia, a gente não pode mais falar, juridicamente, né? Eu estou dizendo, eu estou tecnicamente falando, em uma audiência, em uma peça, em uma sentença, você não pode usar essas expressões, tá bom? Porque são expressões carregadas de preconceito e superadas. Então, com base repita-se, na ideia de que a família hoje ela é baseada no afeto, a pessoa está com quem ela quer, com quem ela gosta, então, aquela pessoa com quem ela gosta de passar um tempo pode ser donatária, pode receber bens, simples assim. Simples assim, tá bom? Então, tá aí, existe ainda o artigo 550 vedando a doação do cônjuge ao cúmplice, do cônjuge adulto ao cúmplice, mas o nosso conceito plural de família, de arranjos familiares hoje, não abarca mais esse tipo de proibição, esse tipo de interdição parcial do patrimônio da pessoa. Tá bom? Então, o artigo 550, ele é inconstitucional, na nossa visão, e na visão aí de... na verdade, eu não conheço doutrinador que defenda ainda esse dispositivo. Só esqueceram de revogar ele, né? Mas ele foi revogar expressamente ele, mas eu acredito que ele não faz mais nenhuma razão de ser. Mas o que é que importa para a gente? Importa que ele está em vigor ainda, formalmente, é um dispositivo que existe. E se perguntarem a vocês alguma coisa, o que vão perguntar é o prazo que o cônjuge prejudicado tem para ingressar com a ação, que está previsto nesse dispositivo no 550. O código prevê que é anulável a doação do cúmplice ao adúltero e a ação deve ser proposta no prazo de 2 anos. Beleza? Prazo de 2 anos que o cônjuge traído tem para tentar anular a doação. Tá bom? Anular a doação. E se a pessoa viver, professor, em união estável, não é casada, a pessoa é companheira de outra, mas vive em outra união estável com outra pessoa. Tem 2 uniões estáveis paralelas. Se aplica essa vedação? Não se aplica, porque é um dispositivo de proteção do casamento, do instituto matrimonial. Beleza? Ok. Na sequência, meus amigos e minhas amigas, doação conjuntiva. Conjuntiva. O que é a doação conjuntiva? É a doação prevista no artigo 551, que se dá quando o doador ele quer estabelecer uma obrigação divisível em favor de 2 ou mais pessoas, sem mencionar qual parcela caberá a cada um dos donatários. Beleza? A pessoa quer doar para mais de uma pessoa um patrimônio que é divisível. E ela não diz qual é a parte de cada uma, ela apenas faz a doação.
A doação conjuntiva quer dizer o seguinte: vai haver uma presunção de que o doador quis doar partes iguais, quis doar em partes iguais, quis agraciar igualmente os 2 ou 3 ou mais donatários. É uma presunção relativa, uma presunção que admite prova em contrário, uma presunção juris tanto de que, doando um bem divisível a mais de uma pessoa, as pessoas beneficiadas foram igualmente agraciadas. Essa é a doação conjuntiva prevista no artigo 551. É uma presunção relativa, beleza? O doador, ele pode doar mais para uma pessoa do que para outra? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas se ele não deixar claro isso no ato de doação, a presunção é de que ele está doando em partes iguais para aqueles beneficiários. Beleza? Então tá aí, essa é a doação conjuntiva. Outra espécie de doação é a doação à entidade futura. A doação à entidade futura, meus amigos, ela se assemelha muito à doação propter nuptias, a doação em contemplação de casamento futuro. Por que ela se aproxima muito? Porque é uma doação também sujeita a uma condição suspensiva. É uma doação sujeita a uma criação futura de uma pessoa jurídica. Vamos imaginar que Catarina quer montar uma lanchonete e eu falo, Catarina, vou lhe doar sei lá, um espremedor de laranja profissional e tal para os sucos e vou fazer essa doação à pessoa jurídica que você vai criar. Você vai criar uma pessoa jurídica, vai ter um CNPJ e quando você criar essa pessoa jurídica, eu já estabeleço aqui, ó, vou lhe doar esse bem imóvel. Beleza? O que é isso? É uma doação à entidade futura. Qual é a condição para essa doação poder produzir os efeitos? Que a pessoa jurídica venha a ser criada. É por isso que é semelhante à doação propter nuptias, né? A doação em contemplação de casamento futuro, ela está sujeita a uma condição suspensiva, que é o casamento vir a se realizar. Aqui, a doação à entidade futura também está sujeita a uma condição suspensiva. E qual é a condição? É a pessoa jurídica ser constituída no futuro. Só que aqui nós temos um prazo. O prazo é de 2 anos. Então, a partir de quando eu faço a doação, a pessoa jurídica tem que ser criada num prazo máximo de 2 anos. Beleza? Então, é uma doação sujeita a uma condição suspensiva. Qual é a condição? A pessoa jurídica nascer, a pessoa jurídica vir a existir. Tá bom? Meus amigos, minhas amigas, vimos todas as espécies de doação previstas no Código Civil. Passamos agora a estudar, e aí é o ponto final de doação desse contrato, regras especiais da doação. Regras especiais da doação. A doação, a parte geral da doação vem no início, quando o Código Civil começa a tratar ali da doação, a partir dos primeiros dispositivos, quando traz o conceito, inclusive, mas tem algumas regras especiais da doação. Beleza? Então, quais são essas regras especiais? Primeira regra especial é que, em relação à doação pura, aquela doação que não tem encargo, nós temos algumas regras da teoria geral dos contratos que não se aplicam. Por que não se aplicam? Porque a doação pura é um tipo de negócio benéfico ou benévolo. Típico negócio jurídico que está beneficiando apenas uma das partes. Uma parte, que é o doador, só faz perder patrimônio, e a outra, que é o donatário, só faz ganhar. Então, para compensar essa balança desigual, o Código prevê que, quando a doação for pura, o donatário, o doador, em hipótese de não cumprimento, a situação dele não pode ser agravada ainda mais em determinadas situações. Então, por exemplo, não haverá incidência de juros moratórios. Na doação pura,
a parte não tem que garantir contra a evicção, a gente já falou isso hoje, né? Na doação pura também, o doador não tem que dar garantia contra vício oculto do produto, da coisa, vício redibitório. Então, percebam que, regra geral, em negócio jurídico, o devedor ele tem que, né, tem que se submeter à aplicação de juros de mora. Ele tem que dar a garantia contra a evicção, tem que dar a garantia contra a vício redibitório nos contratos bilaterais. Mas, por ser um contrato unilateral, a doação pura, na doação pura, não há incidência de garantia contra a evicção, garantia contra a vício redibitórios e incidências de juros moratórios. Beleza? De um modo geral, é assim. Por que de um modo geral? Porque a gente já viu que em algumas hipóteses, como, por exemplo, a doação para casamento futuro, o doador ele tem que garantir contra a evicção por expressa disposição do Código Civil. Beleza? Mas, regra geral, a doação pura, na doação pura, não vai. Tá sem som, professor. Deixa eu ver aqui. O meu tá rolando, deve ser a internet. Não, agora tá rolando agora. Pronto. Beleza, então. Então, vocês ouviram, né, que está falando sobre essa isenção de responsabilidade do doador na doação pura. Ele não está sujeito a pagamento de juros moratórios, garantia contra evicção ou contra vício redibitório. Beleza? Tá bom? Agora, isso é para doação pura. Se a doação for sujeita a encargo, aí o doador ele vai ter que dar garantia contra evicção, contra vício redibitório, vai incidir juros moratório. Por quê? Porque a doação com encargo ela perde a característica de negócio jurídico unilateral. Perde a característica de negócio jurídico gratuito, por força do ônus, que é o encargo. Então, como a parte beneficiada tem um encargo, tem uma atividade a ser realizada, aí ela pode sim alegar a garantia contra evicção, garantia contra vício redibitório e pedir a incidência de juros. Beleza? Tá ok? Essa proteção do doador, essa isenção dele de pagar ou de garantir, dar essas garantias legais, elas não vão persistir, obviamente, se o doador agir com dolo. Ou seja, se o doador dolosamente não quis cumprir com a doação. Tá bom? Isso porque, lá na parte de obrigações ainda, no artigo 392, a gente tem uma regra que se encaixa aqui perfeitamente. O que diz o artigo 392? Ele diz o seguinte, que nos contratos benéficos, que é o caso, né? A doação é um contrato benéfico. Aquele a quem o contrato não aproveita, que é o doador, só responderá por dolo, que é o que diz o artigo 392. Então, se o doador ele frustra o cumprimento da prestação de doar dele intencionalmente, ele não vou pagar, me arrependi de fazer a doação, eu não quero mais pagar aquela pessoa. Neste caso aí, ele vai responder para os juros, vai responder com garantia contra a evicção e contra vício redibitórios. Por quê? Porque o artigo 392 do Código Civil diz que, em contratos benéficos ou benévolos, que é o caso, aquele a quem um contrato não aproveita só responderá em caso de dolo. Ele não responde em caso de culpa ou em caso de inadimplemento involuntário. Beleza? Apenas quando ele dolosamente não quer cumprir com a obrigação dele. Tá bom? Então, tá aí a exceção do artigo 392. Bacana? Ok. Outra regra importante em relação à doação é a gente entender
o seguinte, que quando a doação é estabelecida com uma condição ou com um termo, por exemplo, vou doar um bem a um casal amigo meu se eles vierem a se casar. O que é isso? É uma condição, evento futuro e incerto. Ou vou doar um bem a uma amiga minha no dia 31 de dezembro deste ano. O que é isso? Um termo. É um evento futuro e certo. Diante de uma doação sujeita à condição ou termo, os efeitos dessa doação ficam suspensos até que se configure a condição ou o termo. Beleza? Condição ou termo. Agora, se a doação, ao invés de ser sujeita à condição ou termo, ela é sujeita a um encargo, já o encargo, ele não suspende a aquisição do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico como condição suspensiva. Então, o encargo, meus amigos e minhas amigas, ele, regra geral, uma doação feita com encargo, eu vou doar um automóvel a Ademilson e estabeleço o encargo de que ele deve, a partir da semana que vem, quando eu vou entregar o bem, ele deve fazer um transporte de crianças carentes, uma vez por semana. Uma vez por semana ele tem que levar crianças carentes, sei lá, na creche e voltar. Eu estabeleço esse encargo. Desde semana que vem, a partir da semana que vem, ele já é proprietário do carro, perdão. Não, o encargo estabelecido não suspende a produção de efeitos. Por quê? Porque o próprio artigo 136, né, os dispositivos 125, 131 e 136 do Código Civil dizem isso. Condição e termo estabelecido em negócio jurídico suspende a eficácia e encargo não suspende. O encargo não suspende. A pessoa já pode ser tida como proprietária do bem, mesmo antes de ter cumprido com o encargo. Ah, professor, e se o beneficiário não cumprir com o encargo, como é que fica? Aí a gente vai ver aqui agora. Espécies de revogação da doação. A doação pode ser revogada? Regra geral, não. Regra geral, quando eu resolvo, olha, eu vou doar um bem para Débora. Débora aceita, manifesta a vontade dela e eu digo que quero doar, negócio jurídico válido e não pode ser revogado. Eu vou ter que entregar o bem. Beleza? Agora, é possível revogar a doação? É possível em duas hipóteses apenas. A doação, que regra geral é irrevogável, ela pode ser revogada quando ocorrer a ingratidão do donatário, a gente vai ver o que é ingratidão, ou quando não ocorrer a execução do encargo estabelecido. Tá bom? Então, no meu exemplo, que eu doei um carro a Ademilson para ele fazer transporte, com o encargo dele fazer transporte escolar uma vez por semana, ele já é proprietário do bem. O encargo ele não suspende a produção de efeitos, ele já é proprietário, desde que a gente firma o pacto. Beleza. Mas ele não cumpre com o encargo. Aí sim, uma vez não cumprido o encargo, eu posso revogar a doação, porque o artigo 555 do Código Civil, que prevê as hipóteses de revogação da doação, traz de modo expresso que é possível a revogação da doação quando não for cumprido o encargo estabelecido ou diante da ingratidão do donatário. Ok? Essa ingratidão, no caso, aí seria se eu não cumprisse o encargo? Isso, exatamente. Ingratidão, perdão. Desculpe aqui rapidinho, é porque eu estou esperando o pessoal da Sky, que disse que vinha aqui olhar minha antena de manhã. Está com um negócio no... Perdão. Ingratidão, a gente vai estudar aqui agora o que é ingratidão. Isso, o não cumprimento do encargo não é ingratidão. O não cumprimento do encargo é você não cumprir com o que foi estabelecido a título de encargo. Ingratidão é o que está previsto no artigo 557 do Código Civil,
que estabelece as chamadas hipóteses de ingratidão. O que é ingratidão para o Código Civil? Se o donatário atentou contra a vida do doador. Então, se uma pessoa doa um bem a outra, e essa outra, depois de receber o bem, por algum motivo, atenta contra a vida do doador, isso é ingratidão. Isso é causa de ingratidão. Ou comete crime de homicídio doloso contra ele. Ingratidão. Se comete crime de homicídio doloso, obviamente, o doador morreu, né? E aí, quem é que vai poder revogar a doação feita? Os herdeiros. Os herdeiros vão poder revogar diante dessa ingratidão. Também é ingratidão, se o donatário, aquele que recebeu o bem, comete uma ofensa física contra o doador, agride o doador. Também se injuria ou calunia. Também se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos que necessitava. Então, vamos imaginar que alguém recebe um bem em doação, um imóvel ou um patrimônio, e depois de um tempo, o doador, quem doou aquele bem, está precisando de ajuda financeira para sobreviver, está precisando de alimentos. E o donatário, que recebeu o bem, o patrimônio, e pode ajudar, vamos imaginar que tem recebido um terreno, e a locação desse terreno mensal dá uma renda de 20 mil reais por mês, 30 mil. Essa pessoa que recebe esse valor, ela poderia ajudar o doador em caso de necessidade? Ela deve doar, deve ajudar. Então, deve destinar uma parte desse valor para alimentos de quem necessita, quando o doador necessita. Se, podendo ministrar esse alimento, o donatário não ajuda o doador, é hipótese de ingratidão. Aí o doador pode revogar aquela doação e tomar o bem de volta para si. Beleza? Tá aqui, As hipóteses de ingratidão são essas aqui. E aí, a primeira dúvida que surge é o seguinte: esse rol é taxativo ou é um rol exemplificativo? Olha, a tendência seria considerar este rol taxativo. Por quê? Porque, como é uma norma de ordem pública, como é uma norma restritiva de direitos, né, vai restringir direito do donatário, normalmente este rol seria considerado taxativo. Só que o entendimento doutrinário moderno, com o qual nós concordamos, ele se posiciona no sentido de que este rol ele é exemplificativo. Vou até colocar aqui. Rol exemplificativo. Por quê? Porque vamos dar um exemplo rápido para a gente entender. Vamos imaginar que o donatário estuprou o doador, a doadora, ou, sei lá, atentado violento ao pudor. Está aqui no rol estupro? Não, né? Está aqui atentado violento ao pudor? Não, né? Olha que situação se a gente considera esse rol taxativo. A pessoa estupra o doador e isso não é ingratidão? Um absurdo, né? Claro, então, que este rol deve ser considerado um rol exemplificativo. Porque podem existir outras situações tão ou mais até ofensivas à dignidade do doador que devem ser levadas em conta pelo aplicador do direito para reverter a doação feita anteriormente. Então, o entendimento doutrinário moderno se filia à posição em sentido contrário, né? No sentido de que esse rol ele é exemplificativo. É, inclusive, o texto de um enunciado 33 da Jornada de Direito Civil. O Código Civil vigente estabeleceu um novo sistema para a revogação da doação por ingratidão, pois o rol legal do artigo 557 deixou de ser taxativo, admitindo outras hipóteses. Então, de um modo geral, é possível que outras hipóteses de ingratidão sejam encaixadas aqui no artigo 557. Isso aí vai ser analisado caso a caso, obviamente, né? Caso a caso, Professor? pelo julgador. Diga.
Tem algum prazo para essa revogação? Calma, calma. Calma, meus amigos. Vamos ver tudo isso aqui. Calma, porque o prazo para revogação, quando é ingratidão, é 1, e o prazo para revogação, quando não é cumprido o encargo, é outro. Vamos lá, na sequência a gente vai ver. A revogação por ingratidão, ela pode se dar não só quando essas ofensas ocorrem contra a figura do doador, mas contra alguns parentes do doador, especificamente trazidos no código. Então, por exemplo, se ao invés de injuriar, de xingar, né, o doador, alguém xinga o cônjuge do doador, o filho dele, o descendente, ou o pai dele, a mãe dele, o ascendente, o próprio Código Civil estabelece, ó, no artigo 558, que a doação pode ser revogada quando o ofendido for cônjuge, ascendente, descendente, e aí o código usa uma expressão descendente, ainda que adotivo, é uma expressão que a gente tem que riscar, isso não existe mais, essa distinção, ainda que o adotivo, filho é filho. Filho é filho. Rolou a adoção, já foi. Não tem mais distinção de ser adotivo ou não. Isso aqui é um texto do código anterior que foi repetido. Rapidinho, viu, meu? Alarme falso, não era Sky ainda. Porque esse pessoal é porreta, né? Ele fala assim, vou passar de manhã. Vocês viram, é legal, velho, de manhã, mas que hora você vai passar? Não, não posso dizer. Não tenho como dizer. Depende. Difícil, né? Aí você tem que ficar à disposição. E já são meio-dia e ninguém apareceu. Ou seja, não vai ser de manhã, né? Tecnicamente falando. Né? Já vai ser, se vierem, vai ser à tarde. Mas beleza. Voltando aqui, ó. A revogação por ingratidão da doação pode ser quando há uma dessas hipóteses de ingratidão contra a figura do doador ou contra cônjuge. E aqui a gente vai incluir companheiro, ascendente e descendente. Beleza? Ou ainda, ó, irmão do doador. Então, é o CAD, né? Aqui é o nosso velho CAD. Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e irmão. Se a ofensa é contra um dos CAD, é motivo de revogação da doação. Beleza? Então, a gente inclui aí o companheiro também, com interpretação conforme, né, a Constituição. Não há mais distinção, não deve haver mais distinção do ponto de vista jurídico entre a situação do companheiro e do casado, né, quem vive em união estável. Então, inclusive, tem até um projeto de lei que já está tramitando há um tempão no Congresso, projeto de lei 699, 2011, para incluir aqui companheiro neste rol. Beleza? Mas a jurisprudência já incluiu. A jurisprudência e a doutrina já defendem isso. Beleza? Aí a pergunta do nosso colega aí. Qual é o prazo? Ó, a revogação por qualquer um dos motivos de ingratidão deve ser pleiteada dentro de 1 ano, a contar de quando, ó, chegue ao conhecimento do doador o fato que autorizar. Então, ó, importante, o prazo é 1 ano, né? E começa a contar a partir, ó, do conhecimento. Aqui vigora accionata. Accionata quer dizer, né, que o prazo vai correr a partir de quando a parte tem ciência da ingratidão. E faz sentido, né? Faz sentido. Porque alguém pode ter injuriado a outra pessoa e essa pessoa só foi descobrir a injúria 1 ano e meio depois. Então, 1 ano e meio depois da doação. Então, o prazo de 1 ano vai contar a partir de quando o doador tem ciência daquela ingratidão contra ele cometida. Beleza? Esse prazo é decadencial, né? Ele não se suspende nem se interrompe. Beleza? Então, é um prazo de 1 ano para revogar a doação por ingratidão, contado da data em que se tornou da ciência do doador aquela causa de ingratidão. Beleza? Ok. Agora, em algumas hipóteses,
ainda que o donatário tenha cometido uma ingratidão prevista aqui na lei, não haverá possibilidade de revogar a doação. Ah, é, professor? É. Quais são essas hipóteses? São as hipóteses previstas no artigo 564. O artigo 564, ele traz algumas hipóteses em que a doação não pode ser revogada por ingratidão, ainda que o donatário tenha praticado algum dos atos previstos no artigo 557. Quais são essas hipóteses? As doações remuneratórias. Lembram da doação remuneratória? Doação remuneratória é aquela feita em contemplação de um merecimento da pessoa, né? A remuneratória é aquela em que, por gratidão, alguém resolve doar um bem a outra pessoa. Uma pessoa salva a vida de um filho. Aí o pai resolve, pô, velho, estou grato a você, vou lhe doar aqui um serviço, vou prestar 1 ano de serviço de consultoria jurídica gratuita para você. Isso é uma doação remuneratória. Essa doação não pode ser revogada por ingratidão. Mesmo acontecendo a ingratidão, não pode. Também não pode ser revogada por ingratidão as doações oneradas com encargo e o encargo já foi cumprido. Não pode. Se a pessoa tinha um encargo e o encargo já foi totalmente cumprido, aí o donatário, mesmo que ele venha a atentar contra a vida do doador, por exemplo, o código ressalva essa hipótese da possibilidade de ser revogada essa doação por ingratidão, porque o encargo já foi cumprido. Também, nas doações que se fizerem em cumprimento de obrigação natural, por exemplo, obrigação natural, vamos dar um exemplo aqui de obrigação natural, dívida prescrita. O que é uma dívida prescrita? É uma obrigação natural. O que é uma obrigação natural? É uma obrigação em que existe o débito, mas não existe a responsabilidade. Existe o débito, mas não existe o schuld. Vocês lembram disso? Né? Eu acho que eu comentei isso, inclusive, na primeira aula aqui, a importância da gente fazer essa distinção. Né? Os alemães, eles fizeram uma análise das obrigações, dividindo entre o dever, a obrigação, e a responsabilidade. O que é a responsabilidade? Diante o não cumprimento espontâneo da obrigação, é a possibilidade de exigir um cumprimento forçado perante o juiz. É a responsabilidade. Regra geral, as obrigações possuem esses 2 elementos, débito e responsabilidade. O dever de pagar, o dever de cumprir com a prestação, e caso não seja cumprida, exigir o cumprimento forçado. Mas existem alguns casos em que há apenas a responsabilidade ou apenas o débito. Na dívida prescrita, por exemplo, é um exemplo de obrigação em que há apenas o débito. A dívida prescrita, ela existe depois que ela é atingida pela prescrição, ela continua existindo? Continua. A dívida continua existindo. Vamos imaginar que eu tenha dado uma aula particular a um aluno e esse aluno, e o pagamento era R$1.000 que ele tinha que me pagar, e esse aluno não me pagou. Não pagou. Qual é o prazo prescricional que eu tenho para cobrar essa dívida? Vocês vão lá no Código Civil, artigo 206, parágrafo 5º, e vocês vão ver que essa é a hipótese do profissional liberal. O profissional liberal, quando presta um serviço e não é pago, ele tem 5 anos para cobrar. 5 anos. É o prazo, por exemplo, que os advogados têm para cobrar honorários. Mesma regra, 5 anos. Beleza. Passou 5 anos, o aluno era um aluno que, enfim, gostava dele e não quis cobrar isso em juízo. Não quis exigir o pagamento. O que foi que aconteceu aí? Aconteceu a prescrição. Eu não posso mais exigir o cumprimento forçado. Mas a dívida existe ainda? Existe. Ele ainda me deve R$1.000. O que eu não posso é mais forçar o cumprimento. Esse tipo de obrigação a gente chama de obrigação natural. Por quê? Porque é a obrigação que não pode ser forçado o cumprimento. Beleza. Agora vamos pensar que esse aluno meu, depois de, 6 anos depois, 7 anos depois, a dívida já estava prescrita, ele resolveu me pagar. O professor, eu vou lhe pagar aqui, eu vou lhe doar R$1.000, eu não tenho mais que lhe pagar,
mas eu vou lhe doar R$ 1.000 como cumprimento daquele curso que eu não lhe paguei. Beleza. Eu aceito, tudo bem. O pagamento é bem pago, é bom pagamento. Não pode ser desfeito, inclusive. Ele depois não pode se arrepender e dizer, me devolva porque eu descobri que a dívida estava prescrita. Não pode, é bom pagamento. Ok, se uma doação for feita em cumprimento de uma obrigação natural, como no meu exemplo, essa doação não poderá ser revogada por ingratidão. Então, no meu exemplo, se eu depois injuriar o cônjuge desse aluno meu, ele não pode querer revogar. Por quê? Por força do artigo 564, inciso 3, que é o que fala das doações que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Elas não poderão ser revogadas. E, por fim, não podem ser revogadas as doações, não podem ser revogadas por ingratidão as doações feitas para determinado casamento. Né? Vejam a proteção que o ordenamento dá para o vínculo matrimonial, né? Para o casamento. Então, é algo assim que chama muita atenção. Beleza? Então, o interessado tem 1 ano para revogar, desde que ele tenha ciência da ingratidão, mas nessas hipóteses do artigo 564 não poderá haver a revogação. Atenção, uma coisa que se pergunta muito, o direito de revogar a doação, ele é personalíssimo. Ele não se transmite aos herdeiros do doador. Beleza? Não se transmite. Agora, os herdeiros, eles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador. Beleza? Eles podem prosseguir na ação. Isso é uma coisa. O doador, ele doou um bem, depois houve ingratidão, ele entrou com a ação e durante a ação ele morreu. No curso da ação ele veio a morrer. Aí os herdeiros podem continuar. Beleza? Então, a revogação da doação, por força do artigo 560 do Código Civil, não se transmite aos herdeiros. Beleza? Agora, no caso de homicídio doloso, obviamente, né? Se há um homicídio doloso do doador, caberá sim a ação aos herdeiros, claro, né? Salvo se, diz o artigo 561, se o doador expressamente, em vida ainda, antes de morrer, ele perdoar o donatário. Então, vamos imaginar que o doador fez uma doação, aí o donatário atenta contra a vida. O cara vai para a UTI, o doador vai para a UTI, fica lá um mês. Nesse mês, o donatário que atentou contra a vida foi lá na UTI, pediu perdão, o doador perdoou. É gostar muito, né? Gostar muito desse donatário. Neste caso aí, o Código Civil ressalva. Se houver o perdão expresso, os herdeiros não poderão demandar contra esse donatário a revogação da doação se o doador vier a falecer. Ele não pode, porque há um perdão expresso, em vida ainda. Isso pode ser comprovado, né, por testemunhas, enfim, declaração escrita, e por aí vai. Tá bom? Ok, a gente viu a doação por ingratidão, o prazo é 1 ano para revogar. E o caso do não cumprimento do encargo, a gente já viu que, quando não é cumprido o encargo, a doação também pode ser revogada, né? Agora, quando o motivo da revogação é o não cumprimento do encargo, o doador ou seus herdeiros podem exigir judicialmente que o donatário cumpra com o encargo previsto, né? Primeiro eles exigem, olha, cumpra com o encargo, ou então optar pela revogação. É o que prevê o artigo 562. Então, os interessados, quando o encargo não for cumprido, eles podem dizer, olha, beleza, você não cumpriu com o encargo, agora queremos que você cumpra com o encargo ou a gente vai revogar. Isso se dá através de uma ação chamada ação revocatória. Beleza? E essa revogação, né, depende de comprovação de que o encargo não foi cumprido a tempo, de que há mora, né, no encargo. Agora, qual é o prazo, diferentemente da doação revogada por ingratidão,
que o prazo é de 1 ano, a revogação da doação por não cumprimento do encargo, o prazo, há uma polêmica sobre o prazo, porque o código não diz. E o que se entende atualmente, a jurisprudência, ela entende que, como não há previsão expressa no código, nós devemos nos valer da regra geral de prescrição prevista no artigo 205 do Código Civil, que fala em 10 anos. Fala em 10 anos. Beleza? Então, o STJ, ele firmou o posicionamento. Deixa eu abrir aqui para vocês verem isso, Código Civil. Muita atenção a esses artigos aqui, viu, meus amigos? Ó, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Muita atenção a esses dispositivos. Artigo 205, 206. Rapaz, tomara que as pessoas que não estão assistindo aula, que elas vejam esses vídeos depois, né? Porque elas não sabem o que estão perdendo com essas informações. Olha só, revisãozinha aqui de prescrição e decadência. Os prazos prescricionais, meus amigos, eles estão todos previstos no Código. Prazo decadencial, não. Pode ser que o Código não traz uma previsão expressa em relação ao prazo, né? E aí o prazo vai ser de 2 anos. É a regra geral, que está lá na teoria geral. Mas, em relação à prescrição, nós temos 2 dispositivos que trazem esses prazos. O artigo 205, que é a regra geral, e o artigo 206. Então, o que é que você vai fazer na sua vida prática para saber se uma pretensão está prescrita ou não? Aqui em direito civil, né? Obviamente. Em direito penal, você vai analisar o artigo 109 do Código Penal, é a regra geral da prescrição. 109 lá no Código Penal. Aqui em direito civil, 206. Você vai procurar, ó, o artigo 206. Prescreve em 1 ano. Aí tem pretensão dos hospedeiros, né? Pretensão do segurado contra o segurador. Isso aqui prescreve em 1 ano. A pretensão dos tabeliões, pretensão dos peritos, por aí vai. Parágrafo 2º, aí traz os prazos de 2 anos. Parágrafo 3º, 3 anos. Essa é a lógica do artigo 206. Então, em 2 anos, as pretensões alimentares, quem quer receber alimentos, ó, tem 2 anos. 3 anos, ó, todas essas hipóteses aqui prescrevem em 3 anos. Ó, a reparação da civil, aqui, em 3 anos. Dano moral. Você quer pedir um dano moral? Qual é o prazo prescricional? Está aqui. A pretensão da reparação civil, 3 anos. Beleza? Olha o exemplo que eu tinha dado, ó, em 5 anos, prescreve a pretensão dos profissionais liberais em geral. Ó. Então, um professor que dá uma aula, ele tem 5 anos para cobrar. Beleza. O código prevê que um prazo é prescricional, mas ele não está aqui previsto nessas hipóteses do artigo 206. O que é que eu faço, professor? Aí a gente vem para cá, ó, 205. Corre em 10 anos a prescrição quando a lei não lhe atribuir um prazo menor. Então, qual é a hipótese da gente aqui? O código diz que a inexecução do encargo leva... É possível de revogar, mas não fala o prazo. Então, a gente se vale da regra geral do artigo 205. Regra geral prescreve em 10 anos a pretensão de revogar a doação quando não for cumprido o encargo. Beleza, meus amigos? Então, respondendo a pergunta que foi feita, qual é o prazo para revogar? Se for ingratidão, a doação deve ser revogada no prazo de 1 ano, a partir de quando a parte tem ciência da ingratidão. Se for o caso de não cumprimento do encargo, 10 anos. 10 anos é o prazo, é o que entende o STJ, tá bom? Está aqui, inclusive, um RESP na apostila de vocês, nesse sentido. Falando desse prazo de 10 anos. Tá bom? Nos valemos da regra geral. Amigos, bom dia a vocês. Alguma dúvida, algum detalhe?
Diga. Eu tenho interesse nos materiais aí da parte geral e de reais. O senhor pode Deixa eu disponibilizar? botar aqui, ó. Vou botar aqui para você. Esses materiais são muito bons para revisar. Valeu. Vou passar depois o Pix, viu? Aí vocês fazem transferência free. Tá Uma livre. doação, professor, de materiais, doação. É doação mesmo, eu tô brincando. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Professor, eu coloco o e-mail aqui para o senhor enviar? Não, eu vou botar aqui nessa. Espera aí. Ah, obrigada. Se tiver algo específico, vocês também me sinalizam por e-mail, mas eu vou colocar aqui prescrição. Espera aí. Cadê? Meus arquivos. Não. Ah, não está indo aqui, não. Mandem um e-mail, meus amigos. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui, de outro jeito. O senhor quer disponibilizar o link aí, é? Não, eu vou mandar o próprio arquivo aqui. Não, não é link, não. São arquivos em PDF. E também não vale, mande tudo que você tem, né? Pelo amor de Deus, né? Sem essa guludice. Vamos com calma. Vamos específico para cada tema. Deixa eu ver aqui. Beleza, civil. Contratos. Não. Teoria geral. Ah, eu não estou conseguindo mandar, não. Aqui, peraí. Acho que agora vai. Pronto. Prescrição e decadência está aqui. Qual era a outra que vocês falaram? Eu falei reais, mas aí é outra coisa já. Não, aí não. Aí na turma lá de reais a gente vai. E inclusive reais é uma que eu estou fazendo as apostilas ainda. Eu tenho algumas, mas não tenho o curso completo. Depois você me manda um e-mail que aí eu vou mandando o que tiver. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar mais um aqui, ó. Essa aqui é importante. Planos de análise do negócio jurídico. Isso é muito importante vocês saberem. Deixa eu ver outra aqui. Isso aqui tá bom. Planos de análise. Teoria do fato jurídico. Isso é importante também, meus amigos. Teoria do fato jurídico. Você tem que saber isso. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver outra coisa aqui. Bacana. Pronto. Tá bom aí. Qualquer coisa vocês vão me sinalizando. Valeu? Galera, um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigada, hein? Valeu, obrigado a vocês aí. Obrigada. Tchau, bom dia. Marina, Tio Demar, Manayara, Ademilson.
Judemar, Lunara, Valni. Um abraço a todos. Tchau, galera. Tchau, tchau.